Livro dos Juízes, capítulo 13. Nós vamos dar continuidade às exposições nesse livro e nós vamos hoje iniciar o capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 7. Nós vamos meditar nesse capítulo em dois momentos. Nós iniciaremos hoje e concluiremos com a graça do Senhor na próxima semana. Juízes capítulo 13, a leitura a partir do versículo 1 desse capítulo 13, versículo 1, e leremos até o versículo 7. Estarei lendo a palavra de Deus. Os irmãos escutem com atenção o que ela nos diz. Ela nos diz assim: Juízes capítulo 13, a partir do versículo 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe, e ele começará a salvar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim. Sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não beberás vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Amém. Vamos orar ao Senhor e pedir graça a Ele para, nesse momento, ouvirmos a sua voz falando aos nossos corações. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos e te louvamos por esse culto, por aquilo que já fizemos nessa manhã, pela forma como o Senhor certamente já falou aos nossos corações por meio da tua palavra lida, por meio das instruções do presbítero na condução do culto. Nós te louvamos porque o Senhor também ouve as nossas orações, ó Pai. O Senhor também recebe o louvor e a adoração do nosso coração. E nós te louvamos também porque agora nós chegamos no momento onde nós teremos a tua palavra não só lida, mas também explicada e aplicada de forma especial ao nosso coração. O momento do culto onde o Senhor fala de forma especial ao coração da tua igreja. E por isso nós te pedimos: Senhor, nos abençoa, Senhor, nos dá graça nessa manhã, que a tua palavra seja ouvida pelos nossos corações, que o Espírito Santo, o perfeito pregador, possa operar no coração de cada um de nós para nos transformar, nos santificar e nos fazer compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, certamente nascimentos são coisas esperadas, né? É um evento esperado, talvez um dos maiores eventos esperados de toda a nossa vida, de toda a vida de um homem e de uma mulher, né? Quando nós sabemos que uma mulher está grávida, nós já começamos a planejar, especialmente os familiares, planejar qual vai ser o sexo do bebê, quais as roupinhas que vão ser compradas. E hoje em dia você tem chá de revelação, chá de fralda e tantas outras coisas. A verdade é que a gravidez de uma mulher
já é um evento, e o nascimento de uma criança é um outro evento. Quando a criança nasce, logo vem as visitas, logo vem os aniversários, nesse caso, hoje em dia, né, até mêsário e assim por diante. A verdade é que a chegada de um bebê ao mundo, a chegada de uma criança ao mundo é de fato um evento marcante, não só para a família, mas também para os amigos e também para a igreja do Senhor. O que nós temos, irmãos, ao longo das Escrituras são diversos nascimentos marcantes, diversas gravidez marcantes. E aqui nós lemos hoje é uma desses eventos espetaculares que a palavra de Deus nos mostra. A gravidez dessa mulher que não tem nome nas Escrituras, que é conhecida apenas como a esposa de Manoá, é um dos eventos mais grandiosos e espetaculares de toda a Escritura Sagrada. A gestação de Sansão e logo em seguida o nascimento de Sansão. E quando nós iniciamos esse capítulo 13, a partir desse evento maravilhoso, nós nos damos conta que nós estamos agora iniciando a história do principal juiz de todo o livro de Juízes, né? Não é o principal porque foi o mais correto ou o melhor, mas é o principal porque é, sem sombra de dúvidas, o que ocupa mais espaço em todo o livro dos Juízes e também é o último dos juízes relatados nesse livro. A história de Sansão encerra os juízes narrados aqui nesse livro. É verdade que nós teremos outros juízes. Samuel é o último juiz. 1 Samuel nos diz isso, que Samuel julgava a Israel. Então Samuel é o último juiz antes dele ungir Saul. Mas a verdade é que no livro dos juízes nós temos em Sansão a pessoa do último juiz. O juiz que mais ocupa espaço. Se nós na semana passada observamos em poucos versículos a história de 3 juízes, a história de Sansão sozinha vai tomar conta dos capítulos 13, 14, 15 e 16. E o autor tem a preocupação de relatar a história de Sansão até mesmo antes do seu nascimento. Essa história, como você já deve ter ouvido falar, envolve diversas tramas internas, romance, conflitos, reviravoltas, enigmas, cenas de luta e tantos ingredientes fantásticos que dariam certamente uma boa série, um bom filme e assim por diante. O que eu quero que os irmãos já percebam desde o início é que a história de Sansão não tem como o seu centro, o seu romance com Dalila ou mesmo a força que estava nos seus cabelos. A história de Sansão centra em como Deus é capaz de salvar o seu povo escolhido, até mesmo através de homens quebrados, homens que não são tão competentes assim para as suas tarefas. O ciclo de Sansão, o maior de todos os ciclos, começa antes mesmo do seu próprio nascimento. Ele é o único dos juízes que é chamado antes mesmo de nascer. Todos os demais juízes são chamados já depois de adultos, já depois de viverem boa parte da sua vida. Sansão não. Sansão é chamado, é consagrado a Deus mesmo antes do seu nascimento. E aqui é mais uma semelhança entre Sansão e Samuel. Samuel era juiz como Sansão e da mesma forma Samuel foi consagrado desde o ventre materno. Até por conta disso parece que Ana baseia a sua promessa a Deus nas palavras de Sansão. Ana diz, né? Eu vou consagrar o menino desde o ventre até o dia da sua morte. A mesma coisa que a mãe de Sansão diz. Então, semelhanças entre Sansão e Samuel. Porque na promessa que foi feita a Sansão, a ideia é que Sansão fosse, sim, semelhante a Samuel. Um homem de Deus, um homem piedoso, que guiasse e julgasse a nação de Israel para a glória de Deus. Mas não é exatamente isso que acontece. Nós vamos ver isso ao longo dessas semanas. Mas antes de ver o que vai acontecer na história de Sansão, de forma clara, nós veremos antes disso como o seu nascimento é um anúncio da salvação de Deus para um povo sem esperança. Nós veremos que Deus envia um mensageiro, um anjo, o anjo do Senhor, para anunciar a chegada desse menino, para anunciar a chegada de Sansão aos seus pais. Na verdade, o anúncio da chegada de Sansão não é só para os seus pais, é para todo o povo de Deus. Afinal de contas, o anjo do Senhor nos diz que ele vai começar a salvar o povo de Deus debaixo das mãos dos filisteus. Ou seja,
o nascimento de Sansão não era só uma boa nova para os seus pais. O nascimento de Sansão era as boas novas para o povo de Deus. Por isso eu gostaria de ver com os irmãos nessa manhã, nós veremos nessa manhã, na verdade, que diante da opressão do seu povo, o Senhor anuncia o nascimento de um Salvador. Nós veremos que diante da opressão que o seu povo sofre, Deus anuncia o nascimento de um Salvador. Deus anuncia as boas novas. Deus anuncia o Evangelho. Veja, nós trataremos isso em dois momentos. O primeiro essa semana, o segundo na próxima semana. Hoje nós veremos que, primeiro, nós veremos o que foi anunciado. Nós veremos que foi anunciado o nascimento de um Salvador. Nós vamos ver isso nos primeiros 7 versículos. Como a gente acabou de observar, no capítulo 13, nós temos o início do ciclo de Sansão, o início da história de Sansão, que começa antes mesmo do seu nascimento, mas com o envio do anjo do Senhor. Mas antes que esse anjo chegue, nos primeiros 2 versículos, nós temos um retrato do contexto dessa história. Antes mesmo do anjo do Senhor chegar para Manoá e a sua esposa e anunciar as boas novas, nós temos nos versículos 1 e 2 o contexto dessa história, o contexto desse nascimento. Veja os versículos 1 e 2 do capítulo 13. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Nesse prelúdio à história de Sansão, nesse contexto que é dado para a história de Sansão, nós temos elementos que nós já encontramos antes no livro dos Juízes, e nós temos novos elementos, certas novidades. O elemento que nós encontramos de comum aqui é que novamente Israel voltou a fazer o que era mal perante o Senhor. Mais uma vez, essa pequena frase, os filhos de Israel voltaram a fazer o que era mal perante o Senhor, resume de Israel para o seu povo. Essa frase aparece nos capítulos 2, 3, 4, 6, 10 e agora no capítulo 13 novamente. Mas tem um detalhe, essa será a última vez que essa frase vai aparecer nesse livro, porque Sansão é o retrato do último juiz, é o último ciclo de juízes que nós vamos ver nesse livro. O povo não deixará de fazer mal, mas certamente Sansão é o último libertador que é retratado nesse livro aqui. E aqui nós vemos que mais uma vez Israel voltou a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor, e mais uma vez não é dito a nós em muitos detalhes o que seria esse mal. Pelas outras vezes que essa frase aconteceu, pelo contexto dessa frase que sempre é repetida nesse livro, nós podemos imaginar muito bem que tipo de mal era esse. Nós lembramos que sempre que essa frase foi utilizada, ou quase sempre, o contexto era de idolatria, de abandono da fé, de abandono do Senhor e da sua palavra. Ou seja, mais uma vez o povo de Israel havia voltado a fazer o que é mal perante o Senhor. Mais uma vez o povo de Israel havia voltado a servir a outros deuses, abandonado a palavra de Deus, abandonado os mandamentos de Deus. E agora eles serviam a outros deuses. Mais uma vez o povo se esqueceu do Senhor, mais uma vez o povo se esqueceu das suas obras, da sua salvação. Mais uma vez eles são culpados de trocar o Deus verdadeiro por falsos deuses. E como o ciclo sempre se repete, o pecado do povo, a iniquidade do povo, a idolatria do povo leva mais uma vez a uma situação de opressão, de escravidão. E nós vimos que esse ciclo é um retrato muito claro da consequência dos nossos pecados. Nós já vimos isso em outros momentos. Nós podemos observar a ironia que acontece aqui. O povo escolheu deixar de servir a Deus, que dava a eles a liberdade, que os libertou do Egito, para servir a outros deuses. Deus, então, faz com que esses povos sirvam a outros povos, a outros senhores. Faz com que o seu povo sirva a outros que não a Ele. Essa é a ironia do pecado. O pecado nos promete sempre liberdade, promete sempre satisfação, liberdade para fazermos o que nós quisermos, para servir a quem nós queremos. Mas na verdade ele sempre entrega
a escravidão, e o povo de Israel está provando isso mais uma vez. Eles deixaram de servir a Deus, a palavra de Deus, os mandamentos de Deus, para se tornarem escravos de outros povos. E nesse caso, o povo é o povo filisteu. Apenas o tirano mudou, mas as armas da opressão e a opressão são a mesma. Os filisteus, então, irmãos, era um povo que migrou do sudeste da Grécia para a costa de Canaã. Era um povo acostumado com a navegação, era um povo do mar. E esse povo, então, que habitava no litoral de Canaã, sempre, ou a partir de agora, basicamente, começou a ser uma pedra no sapato do povo de Deus. Nós veremos muitos filisteus ainda no livro dos Juízes, nós veremos ainda na história de Saul, na história de Davi, assim por diante. Até que o reino de Israel se divida em 2 reinos, nós vamos ter constantemente repetido a pedra no sapato que os filisteus eram. Nós temos, então, a mesma opressão, agora por um povo diferente, o povo filisteu, mas agora nós veremos que o peso da opressão era diferente, porque nós temos uma opressão agora que já dura 40 anos. E essa é a maior opressão de todo o livro de Juízes. Esse é o maior período em que o povo de Israel passou debaixo de opressão, debaixo de um tirano. O período mais próximo disso foi o da época de Débora e Baraque, quando eles libertaram o povo de Deus depois de 20 anos de opressão. Agora nós temos o dobro. Eles estão aprisionados, oprimidos por esse povo filisteu já há 40 anos. Lembra que na semana passada nós falamos que o livro de Juízes vem numa decadência moral, vem numa decadência do povo de Deus? Parece que essa decadência continua. Agora nós vemos o povo de Deus passando pelo pior período de todos. O povo de Deus chegou ao fundo do poço, nós podemos dizer assim. Chegou agora ao pior período de opressão, 40 anos debaixo das mãos de inimigos. Mas você notou que está faltando uma parte aqui? Lembra que os ciclos eles eram compostos de algumas etapas. Você tem o pecado do povo, depois do pecado do povo você tem a consequência, a opressão, a escravidão. Mas o que acontecia depois disso? Nós tínhamos sempre o clamor. O povo lamentava pelos seus pecados, se arrependia dos seus pecados, clamava e então Deus o libertava. Esse é o ciclo, né? Pecado, consequência do pecado, arrependimento e clamor, libertação de Deus. Mas você percebe que o ciclo está quebrado. Você tem apenas pecado e consequência do pecado, mas o povo não clama a Deus. O povo não demonstra arrependimento dos seus pecados, o povo não pede ajuda ao Senhor, o povo não clama pelo Senhor na história de Sansão. Nós não sabemos exatamente por quê. Talvez o povo já não tivesse esperança de libertação, talvez o pecado já tivesse endurecido tanto o coração do povo de Deus que eles já nem queriam se arrepender. Nós não sabemos exatamente a resposta, mas o que nós sabemos é que na caminhada ladeira abaixo do povo de Deus no livro dos Juízes, nem clamar mais eles clamam, nem arrepender-se dos seus pecados mais eles demonstram fazer. Mas perceba que por mais que falte uma das etapas do ciclo, por mais que o povo não clame, por mais que o povo não se arrependa, por mais que o povo não rogue pelo auxílio de Deus, mesmo assim o Senhor levanta um Salvador. E isso é impressionante em todo o livro dos Juízes. É impressionante perceber que mesmo sem o clamor do povo, sem essa etapa tão importante do ciclo dos Juízes, Deus se levanta para salvar o seu povo. Na verdade, Deus levanta um Salvador para salvar o seu povo. E aqui nós já começamos a perceber, irmãos, que mesmo quando nós não clamamos, mesmo quando nós não nos arrependemos, mesmo quando nós não temos força e talvez nem fé para irmos até o Senhor, é o Senhor quem toma a iniciativa para nos salvar. É o Senhor quem decide enviar um Salvador, mesmo quando nós não clamamos por um Salvador. A partir disso, então, nós vemos a informação que diferencia a história de Sansão da história dos demais juízes. O contexto é o mesmo, contexto de pecado, de opressão, mas há uma novidade aqui. No versículo 2 é apresentado um homem
o pai de Sansão, um homem de Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá. É apresentado ele e a sua mulher, a mãe de Sansão, que não recebe o nome aqui, apesar de ser a personagem principal no capítulo. Ela é a que ocupa mais espaço em todo o capítulo, ela é a que fala mais em todo o capítulo, mas mesmo assim ela não recebe nome. O que é dito sobre ela é que ela era uma mulher estéril e que não possuía filhos. E aqui, irmãos, nós começamos a aprender um aspecto fundamental da história de Sansão. A esterilidade de uma mulher naqueles dias era algo terrível. A esterilidade era sinônimo de morte para o povo judeu. E a razão era simples. Uma vez que uma mulher não conseguia ou não podia conceber um filho em seu ventre, isso representava a morte do nome dela e do nome do seu marido. Uma vez que ela não iria dar descendentes à família, o nome do marido e da esposa desapareceria da terra. Aquela família desapareceria. Em outras palavras, a esterilidade da mãe de Sansão era sinônimo da sua morte e da morte de Manoá, da família deles, do nome deles. Nós temos então um quadro um pouco diferente. Nós temos o quadro do pecado, o quadro da opressão, mas agora nós temos a história de um casal que não pode ter filhos. E a partir do versículo 3, então, nós vemos uma mudança na história desse casal. Veja os versículos, a partir do versículo 3 em diante. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho. Porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Porém, agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Irmãos, definitivamente não é todo dia que se recebe a visita do anjo do Senhor. E aí imagine-se no lugar dessa mulher, recebendo a visita do próprio Deus, como nós veremos na próxima semana, diante dela, falando a ela essas ricas promessas. Imagine-se no lugar de Manoá, recebendo a notícia da sua esposa de que ela recebeu um anjo e que esse anjo prometeu que eles teriam um filho. Certamente não é algo que a gente vê todo dia, nem é algo fácil de se acreditar, de se crer. Mas a verdade é que o anjo do Senhor apareceu a essa mulher, trazendo uma maravilhosa notícia. O anjo do Senhor veio até a esposa de Manoá, que era estéril, que não tinha filhos, certamente que já tinha uma idade avançada, e disse: Você vai conceber e você dará à luz um filho. Na verdade, a palavra no texto original, a ideia de um filho homem, né? Filho homem, um menino. Você conceberá e dará à luz a um menino. Por isso, essa informação, irmãos, por si só, essa informação já é muito a se processar. Uma mulher que já está casada há muito tempo, que sabia que não podia ter filhos, que há anos certamente já tentava ter filhos com seu esposo e não conseguia, certamente que já não possuía mais esperança de ter filhos, agora ouve do anjo do Senhor, de alguém que ela nunca tinha visto na vida dela, que tinha uma aparência gloriosa e tremenda, como ela mesma vai dizer, que ela conceberia e teria um menino. A esterilidade é uma terrível condição hoje para as mulheres. Mas certamente naquele contexto histórico a esterilidade se revestia de aspectos ainda mais terríveis, uma vez que além
da ideia de morte que a esterilidade trazia por si só, ela trazia também vergonha em termos sociais. Uma mulher que não podia ter filhos era desprezada pela sociedade. Ela não era bem vista, ou não era tão respeitada e louvada como outras mulheres que tinham muitos filhos. Mas essa não foi a única informação. A informação não foi apenas que ela teria um filho. Há uma qualificação disso aqui. O texto nos diz que esse menino seria nazireu desde o ventre materno. E o que isso significa, irmãos? Os irmãos vão lembrar que no livro de Números, no capítulo 6, nós temos ali descrito, do versículo 1 até o versículo 21, o que era um nazireu. E basicamente, nazireu era uma pessoa que tomava sobre si um voto de consagração a Deus. Uma pessoa que voluntariamente tomava sobre si o voto de se consagrar a Deus por um período de tempo ou até o final da sua vida, às vezes por uma causa especial, por uma petição, mas especialmente pelo desejo de se consagrar mais a Deus. E esse voto, o voto que essa pessoa tomava para si, era composto de 3 elementos básicos. Primeiro, ele não podia tomar nenhuma bebida que viesse de uvas, da videira, ou seja, o vinho ou qualquer outra bebida que fosse feita com uvas, bebidas fortes que existiam naquela época. Ela não poderia também cortar o seu cabelo durante o período do voto. Então, se a pessoa se devotasse a Deus pelo período de 1 ano, então durante 1 ano ela não poderia cortar o seu cabelo. Apenas quando terminasse o voto ela cortava o seu cabelo. E ela deveria evitar também o contato com cadáveres. Ela não poderia tocar em morto. Afinal de contas, o cadáver era um símbolo de impureza, símbolo de morte, propriamente dito. No caso de Sansão, nós temos esse voto, mas nós temos algumas mudanças aqui em Sansão. Primeiro, o voto de Sansão não foi voluntário, não é? Sansão não escolheu ser nazireu. Deus escolheu que ele seria nazireu antes mesmo do nascimento. Deus escolheu que ele seria consagrado ao Senhor mesmo antes do seu nascimento, desde o ventre da sua mãe. Outro ponto importante é que o voto de Sansão deveria durar toda a sua vida. Sansão seria nazireu, seria consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe, antes do seu nascimento, até o dia da sua morte. E esse é um aspecto interessante, porque o anjo do Senhor não disse claramente que ele seria nazireu até o fim da sua vida, mas essa é a interpretação que a mãe de Sansão faz, e parece estar correta essa interpretação, porque em nenhum momento ela é desmentida aqui. O anjo do Senhor afirma que Sansão então não deveria ter o seu cabelo cortado, ou seja, ele não veria navalha passar pela sua cabeça, ele seria nazireu desde o ventre. Ele então não poderia beber vinho ou bebida forte, nem tocar em cadáveres. Como uma consequência dele ser nazireu desde o ventre da sua mãe, a sua mãe não poderia beber algo forte, beber vinho ou outra bebida da videira, e nem comer alguma coisa impura. Qual é o princípio, se o bebê está no ventre da mãe, ele está se alimentando indiretamente daquilo que a mãe come. Por isso ela, durante a gestação, não poderia mais beber vinho ou beber outra bebida forte. Além disso, ela não poderia comer comida impura. E é interessante porque essa comida impura não era parte do voto do nazireu. Todo o povo de Deus não podia comer comida impura. Ninguém do povo de Deus podia comer comida impura. Mas parece que a situação do povo de Deus era tão complexa em termos de pecado que o povo já não respeitava tanto as leis de Deus como em outros tempos. O anjo então parece precisar dizer à mãe de Sansão que ela não deve comer comidas impuras, coisa que ela já deveria observar desde sempre. Tudo isso, irmãos, todas essas palavras do anjo do Senhor a essa mulher têm um propósito muito claro. Uma vez que o menino seria nazireu desde o ventre, a sua mãe precisava observar toda a alimentação para que o menino fosse consagrado desde a sua barriga. Porém, a informação mais importante não é a respeito do voto de Sansão simplesmente, mas a informação que nós lemos no versículo 5, quando Deus diz que ele, aquele menino, seria o seu instrumento para começar a salvar ou livrar a Israel do poder dos filisteus. Seria aquela criança, fruto de um ventre estéril,
que começaria a libertar o povo de Deus dos anos cruéis debaixo dos filisteus. Seria usando uma mulher estéril, seria usando um simples casal da tribo de Dan, que Deus levantaria o libertador que iniciaria a libertação, a salvação do povo de Deus. É verdade, irmãos, que a libertação não seria completada por ele, mas já seria iniciada por ele. Diante dessa maravilhosa notícia, a mulher corre para avisar para o marido. E veja, se você já fica toda animada para conversar com seu marido diante de um dia bom no trabalho, imagine o que essa mulher não sentiu ao correr para o seu marido. E ela foi alegre, feliz, contar ao seu marido a novidade que ela havia recebido. E é interessante que não é uma história fácil de se contar para o marido, né? Imagina você chegar para o marido e dizer: olha, a gente nunca teve filhos, a gente nunca pôde ter filhos, mas agora eu estou grávida e quem me disse isso foi o anjo do Senhor. Um homem que parece um homem, mas que parece um anjo, né? Manoá precisava de fé. E a verdade é que nós vamos ver na semana que vem, Manoá, ele teve fé, mas ao mesmo tempo ele dava umas escorregadas, né? Afinal de contas ele pediu: Senhor, que apareça também esse anjo para mim, né? É como se ele tivesse dito: olha, apareceu para ela, né? Deixa eu confirmar também esse fato, né? A verdade é que ela contou essa história para o seu marido e ela disse que o mensageiro que veio até ela parecia um homem, ele tinha a forma de um homem, mas ao mesmo tempo ele era parecido com um anjo de Deus. Ele tinha uma imagem tremenda. Aquela mulher ainda não havia percebido que era o próprio Deus que estava ali, como nós vamos ver melhor na próxima semana. As suas palavras então deixam perguntas. Será que ela reconheceu que era o Senhor? Será que ela reconheceu que era o anjo de Deus? Provavelmente no primeiro momento não, somente depois. Ela relata aquilo que ela viu, ela relata aquilo que ela sentiu naquele momento. Então, ao relatar ao seu marido, a sua esposa chegou na informação mais importante. Ela disse: o anjo me disse: eis que tu conceberás e darás à luz um filho, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Como eu disse, ela acrescentou esse detalhe, né, até o dia da sua morte. Mas não parece ter sido um acréscimo ruim dela. Parece que, ou das duas opções, ou não foi relatado a nós em primeiro momento que o anjo falou sobre isso, e o autor fez questão de colocar essas palavras somente na boca da mulher e não do anjo, embora ele também tivesse dito. Ou pode ter sido que ele não disse, mas as palavras dele davam a entender isso e ela compreendeu bem o que ele estava falando. Afinal de contas, Sansão sim deveria ser nazireu até o dia da sua morte. O que nós temos então é que aquele casal, aquela mulher estéril, seria um instrumento de Deus para trazer o Salvador para o seu povo, para trazer aquele que iria iniciar a libertação do seu povo. E aqui eu gostaria de refletir, irmãos, com a igreja a respeito de como Deus anuncia vida e salvação diante da morte e do pecado. Você já observou como Deus sempre, ao longo das Escrituras, ele anuncia vida quando há a promessa de morte ou a expectativa de morte? Você já observou como Deus anuncia libertação diante da escravidão e da opressão do pecado? O que temos, irmãos, aqui nesse caso é o caso de uma mulher estéril, o que significa a morte para a sua família, a morte para a sua descendência. Mas diante dessa expectativa de morte, o Senhor promete vida, e não só vida, mas salvação para o seu povo. Nós temos pecado, nós temos escravidão do pecado, nós temos morte, e Deus, em meio a tudo isso, prometendo vida no ventre daquela mulher, prometendo salvação da opressão e do pecado. Esse padrão, irmãos, acontece muitas vezes ao longo da Escritura, não é? Você pode observar isso no primeiro casal, Adão e Eva. Quando eles pecaram contra Deus, a sentença era de morte. Gênesis 2,17 diz: se vocês comerem do fruto proibido, certamente vocês morrerão. Mas pela intervenção divina, Deus promete a vida diante da morte que eles alcançaram. Deus promete que da mulher viria um descendente que pisaria a cabeça da serpente e que traria vida verdadeira. Para um casal que estava condenado à morte,
Por causa dos seus pecados, Deus trouxe esperança e vida através do nascimento de um menino, através do nascimento de um descendente. E esse padrão vai se repetindo, irmãos, ao longo das Escrituras. E nós lembramos do que aconteceu com Abraão e Sara, por exemplo. Abraão e Sara também estavam condenados à morte. Eles não teriam descendentes. Tanto é que Abraão disse: Senhor, quando eu morrer, eu vou deixar para o meu servo todas as coisas. Abraão já era velho, Sara era estéril e também já de idade avançada. A morte parecia só a próxima etapa na vida deles. Mas diante da morte, Deus prometeu a vida a eles, a partir de uma grande descendência e particularmente a partir de um descendente, de um menino que viria de Sara. Tanto para Adão e Eva, quanto para Abraão e Sara, a expectativa de morte tornou-se em esperança a partir da promessa de um descendente. O mesmo aconteceu com Isaac, o mesmo aconteceu com Jacó, quando Deus venceu a esterilidade de Rebeca, a esposa de Isaac, a esterilidade de Raquel, uma das esposas de Jacó, e deu a elas filhos. Não é por acaso, irmãos, que nós vemos tantas mulheres estéreis na Bíblia, né? Parece até que Deus faz isso de propósito, e não é só aparência, é verdade. Qual é a probabilidade de um homem casar-se com uma mulher estéril, Abraão, o seu filho se casar com outra mulher estéril, Isaac, e o seu neto se casar com outra mulher estéril? Se você tentasse muito, eu aposto que você não iria conseguir chegar a um resultado desse. Não é por acaso, irmãos. Deus está nos mostrando como Ele traz a esperança da vida, mesmo quando a expectativa, o prognóstico, a sentença é de morte. Deus é capaz de ressuscitar mortos, Deus é capaz de abrir vida num ventre estéril. Um padrão muito semelhante a esses é aqui repetido na história de Sansão, é repetido na história de Samuel, quando Ana, uma mulher estéril, recebe de Deus a graça de conceber um menino que também seria consagrado ao Senhor desde o seu ventre até a sua morte. Mais uma vez Deus traz vida quando a expectativa era de morte. Esse padrão acontece no Novo Testamento, quando Deus promete a Zacarias e a sua esposa Isabel que eles teriam um menino, depois já de velhos, e sendo Isabel estéril. Deus promete que eles teriam um menino. Esse menino foi chamado de João Batista, como nós conhecemos. E da mesma forma que Sansão, esse menino foi consagrado ou cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Assim como Sansão, esse menino, João Batista, não deveria beber vinho ao longo de toda a sua vida. Ele deveria ser nazireu, como Sansão, consagrado ao Senhor, como Sansão. Esse padrão, irmãos, essa repetição nos mostra como Deus é capaz de trazer vida, mesmo diante do diagnóstico de morte, de esterilidade, de escravidão. Mas, irmãos, certamente um padrão semelhante a esse também é repetido na história não de uma mulher estéril, mas na história de uma jovem que era virgem, chamada Maria, quando ela ouve a vinda de um mensageiro de Deus, de um anjo do Senhor, que veio para lhe dizer que ela receberia no seu ventre um menino. E veja, agora nós temos o padrão ainda mais realçado, ou superado, nós podemos dizer. Não é mais uma mulher estéril que dará à luz um filho, é uma mulher virgem que dará à luz um filho. E se o nascimento de um bebê para uma mulher estéril significa milagre, o que nós podemos dizer de o nascimento de um bebê para uma mulher que não havia tido relações com homem algum? Mais uma vez, Deus estava trazendo vida onde não poderia vir vida. Não só isso, nós estamos falando que Deus trouxe vida e salvação quando não havia expectativa de salvação. Abre Mateus capítulo 1, nós vamos ler o versículo 21. Mateus capítulo 1, versículo 21.
Mateus 1, 21, diz assim a palavra de Deus. Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. O anjo anuncia que Maria dará à luz a um filho e que José deveria dar a esta criança o nome de Jesus. E esse nome é escolhido porque esse menino salvaria o seu povo do pecado deles. O nome Jesus significa isso, né? É o mesmo nome de Josué, significa Yahvé salva, o Senhor é salvação. E isso identifica essa criança, esse menino, como o salvador do seu povo. E veja, lembra, isso foi dito a respeito de Sansão, não foi? A mulher que gerou Sansão, a esposa de Manoá, ouviu do anjo do Senhor: esse menino vai começar a salvar o povo de Deus dos filisteus. Mas lembra que foi dito de Sansão que ele apenas iria começar. Sansão não iria completar a salvação. Pelo contrário, Saul iria lutar contra os filisteus, Davi iria lutar contra os filisteus. Sansão não podia salvar o povo dos filisteus de forma completa. O poder de Sansão era limitado, Sansão era um salvador limitado. Além disso, Sansão iria ter o papel de libertar o povo da opressão de outro povo, a opressão dos filisteus. Mas o menino que é prometido a essa jovem chamada Maria não é um libertador parcial, que vai apenas começar a obra de libertação. E nem é tampouco um salvador que vai libertar o povo de Deus da opressão de outro povo, de uma escravidão física. Mas o texto nos diz claramente: esse menino vai salvar o seu povo dos pecados deles. O mesmo pecado que condenou Adão e Eva. O mesmo pecado que foi enfrentado por Abraão, por Isaac, por Jacó, que foi enfrentado ao longo de todas as Escrituras, o pior de todos os inimigos. E o texto nos diz que aquele menino não seria como Sansão, um libertador que apenas inicia a salvação. Esse menino libertaria completamente o seu povo do pecado deles. Mais uma vez, irmãos, Deus está anunciando vida quando a expectativa era de morte. Mais uma vez, Deus está anunciando salvação quando nós temos um contexto de escravidão, de opressão. Mas agora todo o padrão é superado. Toda a expectativa é alcançada, é cumprida, porque esse menino não liberta parcialmente, esse menino liberta completamente, e não liberta de um povo, liberta do pior dos inimigos, liberta da escravidão do pecado. Em Cristo nós não temos uma repetição do padrão. Em Cristo nós temos o cumprimento do padrão. Esse é o Salvador que traria vida diante da morte eterna. Esse é o Salvador que traria salvação diante do pecado. É por isso que o Novo Testamento nos diz que nós éramos escravos do pecado. Nós estávamos oprimidos debaixo da mão tirana do pecado. Nós estávamos debaixo do reino das trevas. E lembro que eu disse lá no início que nós não víamos o clamor de Israel aqui. Deus também não ouviu o nosso clamor quando nós estávamos nessa situação. Da mesma forma que Israel não clamou quando estava debaixo de 40 anos de opressão dos filisteus, Deus também não ouviu o nosso clamor quando nós estávamos debaixo do pecado, debaixo do reino das trevas. E a razão para isso é muito simples: nós não queríamos um Salvador. Nós não pedíamos um Salvador, porque nós estávamos felizes e satisfeitos com a vida que nós tínhamos. Nós estávamos felizes e satisfeitos com o pecado que nós desfrutávamos. Nós queríamos continuar debaixo das trevas, debaixo do pecado, porque aquele era a nossa casa, aquela era a nossa casa, aquele era o nosso lar. Até que o Senhor, sem ouvir clamor nenhum, sem ouvir arrependimento algum, Ele anunciou o nascimento de um Salvador, que nos libertou da escravidão do pecado, da escravidão da morte. E então nós passamos a perceber onde nós estávamos e quanto nós necessitávamos de salvação. A história de Sansão, irmãos, já no seu início, começa a nos mostrar que a nossa expectativa não é por um Salvador temporário, como foi Sansão. A nossa expectativa é por um Salvador que
que nos livre da condenação. A nossa expectativa é que Deus traga a vida, a salvação, por meio do nascimento de um Salvador que verdadeiramente possa livrar o seu povo dos pecados deles. No início da história de Sansão, eu espero que você já comece a contemplar a glória do Redentor. Não o Redentor Sansão, com a sua força enorme, com seus cabelos longos e poderosos, mas a força de um Salvador muito mais humilde, muito mais simples. Um Salvador que não matou filisteus com a queixada de um jumento. Um Salvador que morreu na cruz do Calvário, que foi crucificado e que na sua cruz destruiu todos os nossos inimigos, a ponto do apóstolo Paulo dizer: o último que precisa ser morto é a morte. A morte já foi derrubada e vencida quando Cristo ressuscitou da cruz do Calvário. Mas ela ainda levanta, teimosa, querendo resistir diante do Salvador. Mas da mesma forma que Deus venceu a morte ao abrir o ventre estéril de uma mulher, o Senhor Jesus Cristo virá para vencer a morte de forma final e esmagar plenamente essa terrível inimiga do povo de Deus. E nesse dia não haverá mais esterilidade, não haverá mais morte, não haverá mais condenação. O que vai haver será salvação, a salvação através do Senhor Jesus Cristo, aquele que veio para salvar o seu povo dos pecados deles. Vamos orar ao Senhor nesse momento e agradecer por esse tão grande Salvador. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor Deus, e te louvamos por tão grande Salvador, por tão grande salvação. Te louvamos, Senhor Deus, porque esse Salvador bendito veio para nos libertar da nossa escravidão mais severa, aquela que nos aprisionou desde a nossa infância, desde a nossa concepção, aquela que nos maltratou e que nos fez inimigos do Senhor. Mas o Senhor enviou um libertador que foi concebido no ventre de uma mulher que ainda não havia conhecido homem nenhum. Esse libertador nasceu e recebeu o nome de Jesus, de Cristo. Foi morto na cruz e venceu os nossos inimigos para nos dar salvação. Esse menino foi consagrado desde o ventre materno, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno. E continua poderoso, reinando, aguardando o dia em que ele vencerá plenamente o nosso último inimigo. Nos ajuda, Senhor Deus, a crer nesse Salvador e a crer nessa salvação. Salvação para os nossos pecados, salvação para a morte que estava prometida a nós. Que assim como Adão e Eva encontraram esperança na promessa de um Salvador que lhe daria vida, nós possamos encontrar nessa manhã a esperança de um Salvador que nos dá vida e que nos diz que mesmo diante da escravidão nós podemos ser libertos, mesmo diante da morte nós podemos encontrar a vida. Nos salva por meio de Cristo, Senhor Deus, nós te oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos ficar de pé nesse momento, vamos cantar o Salmo de número 7.